conceito e aonde que surgiu essa questão da ética. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, conhecendo, na verdade, um breve histórico, aonde que surgiu a ética, quais mudanças que ocorreram no período histórico, e conhecer um pouquinho do conceito e a importância da ética. Por que a gente traz essa discussão da ética para a nossa área de atuação? Acredito eu que a maioria das universidades, a maioria dos cursos, seja ele técnico, superior, eles acabam colocando essa discussão porque ela é importante para a gente entender o que é a ética e para a gente compreender e levar esse conceito, esse entendimento para a nossa atuação no campo profissional. Então, a questão da ética ela está muito voltado à nossa atuação, né, de fato, no mercado de trabalho, não somente na atuação profissional, mas também pessoal, porque, como a gente vai ver, a ética também está relacionada com as questões individuais do ser humano. E a discussão de hoje vai ser um pouco sobre isso. No decorrer da aula, se vocês quiserem colocar alguma colocação, falar alguma coisa, pontuar alguma coisa que vocês já observaram, seja a ausência da ética, seja a ausência de moral, qualquer coisa, qualquer exemplo, vocês podem colocar para a gente discutir em sala de aula, certo? Ok? Estão me escutando? Tá ok. Tá, Sim, professor. certo. Então vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho o processo da ética, né, de onde que surgiu a ética, a gente precisa voltar no tempo. Todas as vezes que a gente vai fazer um contexto histórico, geralmente a gente vai iniciar a discussão histórica a partir da Grécia, né? Então a Grécia, como berço do início, né, de tudo, a gente acaba indo para lá para a gente poder entender aspectos da vida humana, da vida que a gente leva hoje. Então, na Grécia Antiga, foi lá que se originaram as reflexões éticas. E aí a gente acentua a esse caráter público das questões relativas aos valores. Então, na Grécia Antiga e começaram essa discussão relacionada à ética. Mas por que aconteceu lá? Geralmente, na Grécia, acontecia que a discussão estava muito relacionado com a consciência moral dos indivíduos, né? A consciência relacionada ao que esse indivíduo estava fazendo, seja de bom, seja de errado. E aí, de certa maneira, também, a gente pode entender aí a ética relacionada à questão das regras, né? Das regras que são impostas. Então, lá nesse início, a gente pode dizer que a questão ética ela iniciou lá na polis, né? A polis era, para os gregos, na verdade, um lugar onde os homens, por meio do debate, do diálogo e do uso da palavra, exercitavam a cidadania. Só que, nesse momento, na Grécia, e a gente tem essa discussão muito presente nas academias, e trazendo um pouquinho para a nossa discussão, que tipo de cidadania, na verdade, era que acontecia nesse momento, né? Era para todo mundo, era para determinados grupos. Então, na Grécia, por mais que se tenha iniciado esse discurso da ética, né, da questão ética, dos valores éticos, da questão do exercício da cidadania, esse exercício era apenas para um determinado grupo, né, que eram os senhores. Então, a Grécia, nesse momento da história, ela se caracterizava como uma sociedade escravista. Ou seja, de um lado nós tínhamos os senhores, né, e do outro lado nós tínhamos os escravos. Então, os primeiros, que eram os senhores, eles eram responsáveis pelo pensar, né, pelas questões teóricas. Ela é responsável pela questão do trabalho intelectual. E estava reservado somente a eles o direito da cidadania, ou seja, o direito de divulgar o destino comum das pessoas. Somente para esses
para essa classe que eram os senhores. Por outro lado, nós tínhamos quem? Os escravos. Mas não somente os escravos nesse grupo, mas também dentro desse grupo estavam as crianças, as mulheres, né? E que cabia a essas pessoas somente o trabalho manual. Elas não participavam da discussão dentro da polis, desse espaço público. Eles não decidiam nada, só quem decidia era quem? Eram os senhores desse momento da história. Tá? Então, geralmente era reservado para os escravos, para as mulheres, para as crianças, apenas o espaço do constrangimento, da obediência e da obrigação. Então, quando a gente volta no tempo, a gente entra na questão da ética que iniciou lá na Grécia, a gente percebe que a discussão dela estava muito relacionada a um determinado grupo da sociedade, que eram os senhores homens, né? Senhores homens. A mulher, as crianças e os escravos não faziam parte desse debate, né? Então, tudo que estava relacionado às regras, tudo que estava relacionado à questão do que pode, o que não pode fazer dentro daquela sociedade, era algo que era construído por quem? Por esse grupo de homens dentro da polis, dentro desse espaço de discussão aí da cidadania, sobre a cidadania. Estão me escutando? Posso passar? Sim, Sim, sim. Tá. E, eu estava professor, lembrando até que bem recente, eu acho que a mulher ela era excluída. Eu acho que tem mais ou menos, eu acho que se tiver muito é 200 anos que a mulher foi incluída nessa discussão, né? Uhum. isso durou muito tempo. Isso com Eu certeza. estava lembrando que na Grécia Antiga, foi dito até numa aula sua, que o trabalho dos escravos permitia a esse grupo de elite, a esse grupo de homens, ter o ócio, o tempo para se dedicar à filosofia, à política. E por isso era Isso reservado esse mesmo. grupo. Isso mesmo. A gente vai ver que período aconteceu isso, porque é um pouco aqui também, mas também em outros momentos da história acontece isso. Somente uma parte da sociedade, né, tinha o poder de ditar regras, e a gente vai ver no decorrer da aula quais eram esses grupos que dominavam, né, que ditavam as regras para a sociedade daquele momento. Então, a gente está vendo aqui o início, né, na Grécia Antiga, né, as reflexões que começaram a surgir a partir também dessa relação com a política. Né? Não, a gente não pode esquecer que esse momento aqui que inicia a discussão da ética está relacionado à questão política, né? Está relacionado à questão da formação. Então, ela iniciou na Grécia Antiga, e essa discussão está muito atrelada à questão política, e somente uma parte da sociedade dessa época que tinha autoridade, não somente autoridade, mas que ditava o que era bom, o que era certo e o que era errado. Tá? Então, da antiguidade, a gente vai passar para onde? A gente vai passar para a sociedade medieval. Qualquer momento que você não estiver escutando, vocês me acionam, só para mim não ficar falando só aqui, de repente cai de novo, tá? E aí a gente vai para a sociedade medieval. Então, na Idade Média, o que acontecia nesse momento da Idade Média? Os princípios da ética antiga sofreram uma significativa mudança. Então, a gente sai do contexto vinculado à discussão ética e política, já que a discussão envolvia somente os senhores homens, né, dentro daquele ambiente mais da discussão das questões das regras que se precisava ter naquela sociedade, naquele momento. E aí a gente vai para um momento da história, que é a sociedade medieval, que está muito relacionada aqui com a questão cristã, né? A presença do cristianismo nessa discussão aí do que é ética, do que não é ética, tá?
Então, se antes os valores éticos deveriam nortear as relações humanas em busca do bem comum, na ética cristã, a finalidade era outra, tá? Estava linkada à prática dos valores e encaminhava as relações dos indivíduos para com Deus. Então, estava muito relacionado. Você terá que seguir as regras que estão impostas, que estão ditas nas palavras, nas doutrinas, na doutrina cristã, né? O que a Bíblia diz. Então, nesse momento, acontece o quê? Uma mudança de finalidade que é marcada com o rompimento do vínculo entre ética e política que a discussão era feita anteriormente, né? No momento lá na antiguidade. Aqui, a discussão muda de contexto. A gente consegue observar mais a igreja, né, sendo a detentora do que se deve ou não fazer naquela sociedade. Então, a gente vê muito na história, por exemplo, nos filmes históricos, né, nos filmes antigos, aquela questão da igreja não aceitando determinadas religiões, queimando pessoas, né, que eram vistas como bruxas, feiticeiras, porque nesse momento da história a igreja não admitia em nenhum momento que tivesse práticas, né, diferentes práticas que não fossem linkadas com a igreja. Então, nesse momento, a gente percebe muito essa mudança, né, da discussão ética voltada mais à igreja. Tá? E na Idade Média, como que se organizava a Idade Média nesse momento? Ela se organizava segundo o modelo de produção feudal, tá? Que era, nesse momento, saía da passagem média para o período correspondente à modernidade, né? Então, aqui na Idade Média acontecia justamente a igreja como detentora, né? ela que ditava como as pessoas deveriam viver, mas além da igreja existia, o que eu posso dizer para vocês, deixa eu só recapitular aqui. Não era a questão dos escravos. Nesse momento já não existe mais os escravos. Mas existe aqui a relação... Deixa eu só verificar aqui um minuto. Cadê? Dos servos. Então, nesse momento da história, o que acontece? A gente não tem mais os senhores e os escravos, como acontecia na antiguidade. Nesse momento, nós temos a figura do servo, né? Nós temos a figura dos senhores, proprietários das terras, e nós temos a figura da igreja. Então, eram três figuras importantes nesse momento da história e da sociedade medieval, para a gente poder entender o processo de como que foi constituída a discussão da ética nesse momento. Tá? Então, os servos, o que eles faziam? Né? Os servos deviam obediência aos senhores, mas, diferente lá dos escravos, possuíam direito à vida e direito à vida e à proteção dos senhores se houvesse alguma guerra. Então, aqui a gente já tem uma mudança de grupo social, que é o servo, já saindo da escravatura, do conceito de escravidão, entrando aqui na questão do servo, né, como figura importante nesse processo, mas a gente percebe que ainda continua a figura da obediência, da servidão. Não mudou muita coisa, de um período histórico para outro período. Só que nesse momento da história, a gente tem essa figura tão importante que é a igreja, e aí a gente volta, né, quando a gente estuda, né, no ensino médio, o que a igreja fez, né, de tão cruel, né, as crueldades que a gente observa nos filmes,
né, acontece nesse momento aqui, porque a igreja não aceitava nada que tivesse fora da sua doutrina, fora do seu contexto. Deixa eu só adicionar alguém que está querendo entrar aqui. Deixa eu só admitir aqui. Tá. Eu acho que foi. Entenderam? E aí, nesse momento, a gente começa a ver aí a igreja como a detentora do saber, como aquela que competia a manutenção dos princípios, a obediência, e que ela que regulava aquela sociedade naquele momento. Então, a gente tinha, aí só para a gente entender como que a ética, né, a questão da discussão da ética, ela sai de uma discussão mais voltada à política, que acontece lá na antiguidade, e aqui já entra os dogmas da igreja. Né? O cristianismo está muito presente aqui nessa questão. Mas aí, professor, o que é a ética nesse momento? A ética nesse momento é O o que... professor travou tudinho. O professor travou e não deu para escutar mais nada. Tá bem baixa a tua voz, professor. Tá, deixa eu só... Aí, mas travou, mesmo assim. Bora ver se volta aqui. Parou naquela parte da igreja como detentora do conhecimento, do saber. Tá, bora ver se voltou. A minha internet está ruim, eu vou ter que alterar o lugar para dar aula para vocês, está caindo demais. E aí, nesse momento, como eu falei para vocês, como a detentora do saber, né, a igreja como precursora, como ditava as regras que dava certo e que não era, a gente percebe aí que não tem mais aquela discussão cidadã, da cidadania. Né? A gente não consegue mais ver essa discussão da cidadania, porque só quem comandava era a igreja. A igreja que dizia o que era o bem e o mal, né? Aquela questão do bem e do mal. Então, a gente percebe isso claramente quando a gente vai discutir as questões éticas dentro desse contexto histórico. Porque o que era ético nesse momento é o que a igreja dizia. No momento da antiguidade, eram os que os senhores, né, que discutiam política, diziam. Então, em determinados momentos da história, a gente vai vendo que certos grupos sociais, né, diziam o que acontecia e outros grupos apenas obedeciam aquelas regras, né, ditas de como que a gente deve seguir ou não dentro de uma sociedade. Mas aí a gente percebe que na passagem da Idade Média para o período que a gente corresponde aí à modernidade, né, houveram grandes transformações. E aí a gente pode dizer essas transformações a partir da parte comercial, da intensificação do comércio, do descobrimento de novas terras, novas intervenções, né, importantes intervenções, porque nesse momento também acontecia o que? As guerras, né? Determinadas nações guerrilhavam com outras para o que? Adquirir mais terras. Então, era nesse momento também que estava acontecendo a maioria das guerras. Eu acho interessante também, para a gente não atentar muito a isso, eu até anotei aqui alguns filmes que a gente pode assistir e para a gente entender mais como é que é esse processo do absolutismo, que a gente não pode deixar de verificar, que aí a presença de um único poder. Né? A gente tem vários, eu até coloquei alguns filmes aí que eu posso, no decorrer da aula, ir mostrando, falando para vocês um pouco desses filmes que estão no Netflix. Tá? Então, aqui a gente percebe o que, nesse momento, já saindo um pouco da sociedade medieval, já começando a entrar na sociedade moderna. Né? Então, com essa intensificação do comércio, os servos libertos que saem do campo para os burgos, onde passavam a dedicar-se à atividade comercial. Então, aqui a gente começa a perceber a figura do quê? Burgos, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em burgos? Os comerciantes, eu acho. É o que me vem à cabeça. Mas tem uma outra palavra que define um certo tipo de classe. É quase isso aí que você falou.
Burguesia. É aqui que surge a burguesia. Então, para a gente entender o processo, até a questão da direita, da esquerda, né, que está havendo, para a gente relacionar um pouco com a nossa atualidade, para a gente entender um pouquinho o processo do que é a esquerda, do que é a direita, a gente precisa voltar na história e entender um pouquinho esse momento da história que acontece aqui. O surgimento da burguesia, de uma classe social nascida a partir do quê? Do tempo que veio a diversificar com a alta burguesia. Então, a partir desses servos que saem, né, vamos dizer, dessas cidades que tinha, como a igreja tinha poder maior, então, tipo, eles fogem desses castelos, desses reinados e começam a construir pequenos vilas, né, fundadas nas estradas. E esses servos, eles fugiam dos senhores feudais, tá? E aí começa a surgir essa nova classe social que a gente conhece como burguesia. E aí, com o decorrer do tempo, essa burguesia ela se destrincha, né? Então, começa a surgir a classe a burguesia detentora do poder, né, a classe alta, e aí a gente percebe também as médias e pequenas burguesias, aquelas que não tinham tantas condições financeiras. Né? Então, a burguesia, aqueles donos de grandes campos, comerciantes, mas tinha aqueles outros cidadãos daquela época que não tinham tanta riqueza, então eram considerados aí da média e pequena burguesia. Então, nesse É que não século, chegava a ser aqueles servos pobrezinhos, assim, mas estava na média. mas trabalhava para o seu sustento, vamos dizer assim, né? Trabalhava para o seu sustento. Então, a partir daí desse século XX, é que começa a surgir a classe média. Então, a classe média ela surge aqui nesse momento também. Classe média que a gente conhece hoje, não falam tanto na classe média alta, classe média baixa, né? Então, para a gente entender também um pouquinho do que a gente vive, hoje a gente precisa voltar aqui no tempo, porque a partir dos burgos, a partir dos burgueses, a partir desses servos libertos, que fugiam dos senhores feudais, que começa a surgir as classes sociais que a gente conhece atualmente. Tá? E aí, com essas novas relações econômicas surgindo, tá? Não economicamente, não econômicas, mas sociais também, tem origem aí o favorecimento da passagem da antiga ordem feudal, da Idade Medieval, para um momento importante que a gente vive até hoje, que é o que? O capitalismo moderno. Então, no capitalismo moderno, que já é a sociedade moderna, a gente vai instaurar um novo tipo de discussão ética, não mais aquela onde a igreja era a detentora do poder, onde ela que ditava as regras para a sociedade, o que era bom, o que era ruim. Tá? Então, a gente já sai da sociedade moderna, a gente vai para onde? Para a gente sai da sociedade medieval e vai para a sociedade moderna. Tá? Alguma pergunta até aqui, alguma colocação? Nenhuma. Não? Então, aqui na sociedade moderna é que surge essa nova classe social que é a burguesia. Então, nessa mudança, né? Nessa mudança de um período da história para outro. Então, essa nova classe social em ascensão tem como características as virtudes de laboricidade, honradez, puritanismo, amor à pátria e à liberdade. Então, essa classe social que é a burguesia, ela valoriza muito a questão ética voltada ao trabalho. Né? Nesse momento aqui que a gente já vai trazer a discussão ética linkada com a discussão do trabalho. Porque o trabalho, nesse momento, é aquele que dignifica o homem, que é o trabalho que dá liberdade ao homem, todas aquelas questões que a gente até viu em outras aulas, que
só colocava aspectos positivos em relação ao trabalho. A gente sabe a parte da história que não foi bem dessa forma que aconteceu. Bom era para quem tinha um bom recurso financeiro, era bem colocado naquela sociedade, mas os que não tinham tantas condições eram vistos de outra maneira. E em contraposição a essa nova classe que ela gostava muito dessas virtudes, né, que eu acabei de colocar para vocês, tinha o outro lado da história, que era quem? Os aristocratas, a aristocracia. Então, a aristocracia, ela desprezava o trabalho, a ociosidade, ela desprezava o trabalho e ela gostava muito da ociosidade, da libertinagem, né? Então, nesse momento aqui, a gente vê a questão da aristocracia. A gente vê quem aí? Os reis. Não. Quem trabalhava por reis? Né? Eram os servos, a classe, essa era uma classe social, né? A burguesia era a classe média, burguesia média, e os pequenos burgueses que trabalhavam para manter aquele império, a monarquia. Então, a aristocracia está muito relacionada com a questão da monarquia. O rei, né? Eu sou o Estado. Então, esse é o momento que a gente percebe aí muito presente essa discussão aí das questões éticas voltadas ao trabalho. E aí eu posso até indicar para vocês, para entender um pouquinho esse momento aí do absolutismo, aí sim depois eu posso passar para vocês algumas séries que tem no Netflix, como Versalhes. Versalhes é uma série que demonstra muito bem o poder que o rei tinha sobre a nação. O rei, né, Luís XV, ele dizia: eu sou o Estado, quem manda nesse lugar sou eu. Né? Eu que comando tudo, ninguém mais tem o poder. Então, a partir dessa série que vocês depois podem verificar, vocês vão ver a presença marcante do rei enquanto detentor do poder. Ele que mandava, ele que ditava as regras. Né? Então, aqui surge também a questão da revolta um pouco da burguesia, porque ela começou a perceber, poxa, mas é somente a gente que trabalha, a aristocracia, a monarquia somente usufrui do nosso trabalho. Por isso que ela não via com tão bons olhos os vícios dessa aristocracia, né? A ociosidade, a libertinagem, por conta disso. Com base no papel atribuído à atividade humana, a sociedade moderna desenvolve uma ética do trabalho. Né? Então, aí começa a surgir a ética do trabalho, as discussões voltadas mesmo à questão do trabalho. E, paralelamente a essa visão idealizada ao trabalho, são ainda relacionados outros valores. Aí a gente tem os valores que ainda são discutidos até hoje, né? Como a questão da disciplina, a questão da subordinação, a aplicação e a segurança profissional. Então, quando a gente vamos trazer um pouco para a nossa realidade, né, de trabalho. Quando a gente vai trabalhar ética voltada ao trabalho, a gente fala muito dos valores, né? Dos valores que a gente tem que desenvolver no nosso trabalho, como a disciplina, né? Como a aplicabilidade. Hoje, o profissional ele tem que ter uma disciplina e tem que ter uma ética dentro da sua empresa ou dentro do seu local de trabalho, né? Como algo primordial. Não posso trabalhar num ambiente onde eu não tenho uma noção do que é certo e o que é errado. Porque se a gente não compreende isso, a gente acaba indo por um outro lado, o lado, né, que não tá como norma para a sociedade. Porque é importante a gente perceber que a nossa liberdade, eu coloquei aqui, deixa eu só lembrar. A liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade do outro. E aí, para trazer só um pouquinho para a gente... Minha mãe sempre disse isso. Só para a gente... Verdade. Só para a gente colocar um pouco na nossa atualidade a questão do som,
que a gente observa dentro dos ônibus, aquelas pessoas que não usam o fone de ouvido, né? Então, ele acaba tirando a liberdade das pessoas que não querem escutar aquela música. Então, isso são situações que estão no nosso dia a dia que acabam esbarrando numa falta de ética, dessa falta de não respeitar o próximo, de não respeitar o limite, né, que é dado a esse indivíduo. O cidadão ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer, mas ele tem que saber que tem limites para ele exercer a sua vida, né? Sua cidadania. Tem limite, tem regras, tem normas, tem valores impostos na sociedade que faz com que eles tenham limites nas suas práticas. Então, quando a gente, esse ditado, ele diz muito bem como que a gente deve olhar para o outro, como é que a gente deve agir dentro da sociedade, respeitando o limite do outro, né? Então, esses são os valores que manifestaram o espírito do capitalismo. Esses estão colocados aí nessa parte de cima do slide, né? O capitalismo, como um processo marcante da história, ele traz muita discussão. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Traz muita discussão do trabalho. Então, o capitalismo vai estar sempre atrelado ao trabalho, né? Esse entrelaçamento do capitalismo relacionado ao trabalho. Por isso, quando eu falei para vocês, acho que em outras aulas também, e a gente vai acabar aprofundando em uma disciplina que é lazer e recreação, porque vai trazer justamente isso. No capitalismo, a gente quase não valoriza o lazer, que é algo que a gente vai trabalhar dentro do turismo, né? Se valoriza muito mais o quê dentro do capitalismo? O trabalho. A gente é o quê? A gente é resultado, reflexo do capitalismo, né? Porque se a gente não trabalhar, a gente não vai ter o nosso sustento no final do mês, né? Se a gente não tiver o nosso emprego. E muitas das vezes a gente acaba trabalhando e não tendo um descanso necessário para a gente viver com qualidade, né? Nem que a gente se recupere, porque essa discussão de se recuperar para ir novamente um novo dia de trabalho, isso é algo que foi colocado para a gente trabalhador, para ser um instrumento, uma máquina do capitalismo, né? Então a gente acaba muitas das vezes relacionando o lazer e trabalho com essa vertente, né? Então eu vou trabalhar, mas eu vou fazer lazer. Mas será que esse lazer está sendo um lazer de qualidade? Só para a gente relacionar um pouco com o que a gente vai trabalhar no futuro, tá? Então, em outro momento uma outra disciplina, a gente vai aprofundar melhor essa relação do trabalho com o lazer, tá? E ainda na sociedade moderna, a Porque gente vê... parece que a gente está trabalhando no lazer dos outros. Mas aqui eu estou colocando aqui estou colocando o indivíduo ainda, aquele indivíduo que pensa como tenho meu trabalho, tenho meu trabalho, então eu vou trabalhar para mim ter as minhas férias. Vamos colocar as férias aí como um tipo de direito, né? Como tipo não, um dos direitos para o cidadão. Então, o cidadão ele trabalha o ano todo para ter um mês de férias, né? E muitas das vezes aquele mês de férias nem é o suficiente para ele ter Depende, uma professor. qualidade. Sim, pode falar. Depende, porque eu vou 6 anos trabalhando e agora que eu vou tirar férias. Não entendi. Pois é, Cortou. minha mãe passou por uma situação dessa aí, a gente ficou Não? muito Eu não entendi. chateado. Eu não entendi. Pode repetir, Glaucio, que eu não entendi. Ela já trabalhou Assim, trabalhando 2 anos e não teve férias ainda. agora que eu vou tirar férias, eu vou Agora fazer que ela 2 vai anos. tirar. Pois é justamente isso que eu estou colocando. Agora que eu vou tirar férias. É justamente isso que eu estou falando para vocês, que a gente já vai entrar na questão do direito civil. Como que um indivíduo que trabalha um ano todo, faz um planejamento para tirar um mês de férias, aí eu estou colocando para vocês, é o suficiente
Não é. Você está colocando aí que você está trabalhando 2 anos e ainda não conseguiu tirar as férias. Então, as férias, ela foi uma conquista. E não é nem 30 dias, só 15. Ainda tem a questão do parcelamento das férias. É, Né? Então, a gente é muito levado à questão do trabalho. O trabalho é o cerne da nossa vida. Sem o trabalho, a gente não come, a gente não paga nossas contas. De fato, tá dizendo aqui 10 minutos, eu acho que vai ter que encerrar. Se encerrar, eu mando de novo o nick. Tá? De fato, o trabalho ele é importante, mas ele não pode ser o fator primordial da nossa vida. A gente precisa pensar nas outras possibilidades que nos ajude a ter uma qualidade de vida melhor. Né? É essa discussão que eu quero que vocês comecem a perceber, porque o trabalho, ele muitas das vezes, ele acaba deixando o indivíduo muito precário, seja questões igualitárias, porque por exemplo, a questão não somente a questão, fugiu agora, a questão do gênero, homem e mulher. A mulher, muitas das vezes, ganha menos do que o homem, né? Essa relação também com o trabalho. Mas a questão toda que eu quero colocar para vocês, para a gente não fugir um pouco disso, eu acho que finalizou, tá falando alguma coisa aqui. Estão me ouvindo? Sim, eu estou Ah, ouvindo. é porque está faltando 8 minutos, acho que ele está me dizendo o tempo aqui. Ah, sim. É Aí Tô porque, aparece ouvindo, mais sim. na às vezes, tela aqui, o tá? que mostra muito é que se você não segurar esse trabalho, tem centenas de outras pessoas querendo o seu lugar e a pessoa quer ficar Justamente. muito presa ao trabalho. Mas por que isso acontece? Porque a gente vive num mundo capitalista onde o trabalho é o cerne do indivíduo. Quanto a gente não quebrar esse paradigma e pensar que não somente o trabalho é importante, mas outros fatores são importantes, a gente vai conseguir viver numa sociedade melhor. Né? Quantas vezes eu perguntei para vocês em sala de aula, vocês realizam o lazer de vocês dia de semana ou em final de semana? Muitos de vocês falaram que não. Chegam cansados em casa, né? Passam horas e horas nos ônibus. Não tem. Essa discussão que eu quero falar para vocês. Que tipo de trabalho nos é oportunizado que não nos dá uma qualidade de vida? Né? Que não nos dá uma... Não tem nem palavra para dizer agora que acho que a qualidade de vida acho que é o que diz tudo. Não nos dá uma melhora de vida. Né? Então, a gente percebe muito isso. Eu acho que ele até saiu. Deixa eu ver. Não, daí, ó. Voltou. Ah, não. Voltei, Eu acho que é porque Ah, está finalizando. Eu acho que é porque está finalizando. Verdade. Aqui. Aí, por isso que tá... Tá, voltei. Quando finalizar, eu vou voltar lá, que tem que finalizar essa aula de hoje. Tá bem. Tô pingando de suor aqui, porque eu tô sem o ventilador aqui. Vamos lá. E aí acontece justamente isso. É isso que eu quero que a gente comece a compreender, a gente comece a perceber. Então, muitos de vocês começaram a ver no campo do turismo, como profissionais do guia de turismo, uma profissão que possa futuramente dar uma qualidade de vida melhor para vocês. Não somente pela questão da viagem, não somente para conhecer outros lugares, mas também por se fazer feliz na profissão que você escolheu. Muitas das vezes eu não me sentia à vontade de estar trabalhando no escritório, por exemplo. Que é algo diferente, algo a mais na minha vida. Então, isso também o indivíduo tem que começar a buscar. Né? Então, na sociedade moderna, nesse contexto aqui, a gente percebe também muita da criação dos direitos, sejam eles os direitos civis, políticos e sociais. Aí eu só vou falar para vocês o que é cada direito.
Então, o direito civil tem como regra máxima o princípio que todos são iguais perante a lei. E isso é direito civil, tá? O direito político. O direito político determina a pluralidade partidária e as eleições livres. Aí tem uma discussão que a gente pode fazer depois. É a questão da obrigatoriedade do voto. Eu acho isso não como um direito, né, mas como um dever. Outra coisa, há também a questão do direito social, aquele que assegura o trabalho remunerado, a previdência social, a saúde e a educação. Então, a gente tem aí, dentro dessa sociedade, que foi luta de classes trabalhadoras, porque não existia em determinada época da história, como a gente viu lá na Idade Média, lá na Antiguidade, não tinha o trabalho assalariado, não tinha férias, não tinha nada, eles trabalhavam 12, 24 horas, a hora que o senhor ditava que ele tinha as horas que ele dizia que tinha que trabalhar. Era ele que mandava, né? Então, aqui nesse contexto da sociedade moderna, a gente começa a ter direitos, mas por quê? Por muita briga, por muita greve, né, da classe trabalhadora, e aí a gente começa a adquirir os direitos. E aí a gente trazendo um pouco de cada direito. O direito aí de todos perante... E aí eu coloco justamente uma pergunta aqui, só para a gente abrir mais e clarificar mais as nossas ideias. Mas será que, por natureza, os homens são realmente iguais entre si? O que vocês acham em relação a isso? Não. Por quê? Mas, no sentido cívico, A gente tem político, vários direitos aí, mas por que nem todos os homens são iguais? porque tem as mulheres. Também tem a questão do gênero, a gente não pode deixar de lado. Por conta da classe, professor, social? Das classes sociais. Tudo está relacionado a essas coisas que vocês colocaram, né? Dessas discussões que vocês pontuaram, né? Verdade, a Classe social, formação diferencia. o gênero, né? Até mesmo o trabalho, né? A mulher, o trabalho é diferente. A mulher acaba ganhando muitas vezes um salário menor, inferior do que o homem, né? Trazendo uma discussão mais do gênero, né? Então, a gente percebe também que tem certos tipos de classes sociais que não conseguem adquirir uma certa riqueza, vamos colocar entre aspas, para a sua sobrevivência. Então, só consegue adquirir o necessário para a sua existência. Então, para quando a gente vai trazer essa pergunta para a gente começa a se questionar, mas que direito civil é esse que me diz da lei que eu sou igual perante todos? Será que realmente sou igual perante todos? Tem vários fatores que me dizem que não. O político, que eu coloquei para vocês, que diz que as eleições deverão ser livres. Mas eu não sou livre para escolher se eu quero votar ou não. Eu sou obrigado a votar. Lá a Constituição, eu acho que até a Constituição colocou isso, eu não sei bem ao certo. Mas no Brasil é dito como um dever. Mas alguns especialistas colocam como uma obrigação. Porque justamente... Uma obrigação. Você não Mas tem eu escolha. imagino que no Brasil todos têm esse direito / obrigação de votar. Ninguém está isento. Aí, nesse ponto de ninguém estar isento, todos os brasileiros são obrigados a votar sem exceção? Naquela faixa de idade. Ou tu vota, ou tu paga a multa. Ou tu não consegue fazer concurso, ou tu fica... Parece que é preso. só a partir dos 18 que é obrigatório. Tipo, eu tirei o meu com 16 anos, mas eu não era obrigado a votar. Justamente. Então, Aí, a partir dos 18 que você é obrigado. Isso. Tipo, Pois é, porque até
Até o presidente da República tem que votar, senão ele Isso. paga multa? Sim, todos são obrigados a votar. Todos são obrigados a votar. Se não forem votar, tem que justificar, né? Se estiver em outro lugar, tem que Aí fazer a alguma coisa. justificativa lá na frente, a justificativa